pastor. Obrigado pela confiança. E realmente não foi fácil chegar aqui, né? A 15 quilômetros de Maravilha, eu vinha cansado, minha esposa vinha dirigindo e ela pegou alguns buracos lá. Quando nós vimos, 2 pneus da frente murcharam. E isso já estava quase anoitecendo. Nós ficamos lá e não tinha como comunicar, porque não tinha área. E agora? Aí ficamos ali. Aí eu deixei ela lá, fui procurar um local, subi no morro, até que eu consegui um pequeno sinal para dar um aviso para o irmão Miro. E aí ficamos ali. Digo, obrigado, Senhor. Tá bom, não esquentei a cabeça. Digo, alguma coisa boa Deus tem para nós. Mas aí passou um guincho lá, eu digo, me leva aí nesse guincho aí. Primeira vez que a irmã Socorro anda de guincho. Foi muito bom. Ela disse que foi uma experiência boa, em cima do guincho. Mas chegamos, graças a Deus, o irmão Miro encontrou depois a gente, e fomos lá no borracheiro, não estava fechado, depois ele atendeu a gente e deu um jeito lá. Graças a Deus foi tudo resolvido, para a glória do Senhor, nosso Deus. Isso não é nada, né? Perto do que Jesus já passou por nós. A gente não passa nada, tudo que vier é lucro, né, para nós. Meu Deus, fazer um pouquinho de esforço para o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ficar mais uma vez de pé para ler um pequeno texto da palavra. Quero saudar a todos que estão na internet nos assistindo, que Deus possa também falar com você nesta noite. E Apocalipse 22, do versículo 17, só a primeira parte do versículo. Eu achei interessante isso para nós. Amém? Tem tudo a ver com o tema, né? Diz assim, Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Só isso. Vamos dizer juntos? Já. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Glória a Deus por isso. Amém? Podemos sentar, que Deus acrescente todas as bênçãos de sua palavra para nós, nos nossos corações. Louvado seja Deus por isto. Então veja, o Espírito, a palavra e a noiva, eles vão falar a mesma coisa. Isto é certo, e eu creio nisto também perfeitamente, certo? Porque eu sei que na mensagem Unidos sobre uma Cabeça, o profeta fala que Deus sempre está contendendo com o homem. Não é o homem contendendo com Deus, é Deus contendendo com o homem. Por quê? Porque o desejo, Deus com um grande desejo, não é? De querer ter uma comunhão, falar e ser ouvido. Porque para falarmos a mesma coisa, nós temos que estar unidos. Começa na união. Muita coisa poderia se dizer disto, certo? Poderia se dizer disto. Mas nós vemos Deus em muitos momentos entristecido por isso. Entristecido por ver como o homem, ele se une, sim. Muitas vezes os homens se unem, mas com uma união errada. Nós vemos isso desde o início da Bíblia, porque o profeta diz que tudo começa em Gênesis. Gênesis é o início de tudo que a gente vê hoje. Começou lá atrás, começou em Gênesis. Quando nós falamos em Gênesis, nós lembramos de Babel, Babilônia, Babel que deu origem. E Babel vem do hebraico Balal, que significa misturado, significa confuso. Por isso que vem a palavra confusão, mistura. E Deus nunca gostou desse tipo de coisas, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus que tem uma palavra e Ele quer ser ouvido, certo? Aquelas atitudes dos homens, eles se uniram, sim, sob uma liderança, porque o homem sempre vai se unir debaixo de uma liderança, e muitas vezes a liderança que o homem escolhe, ela é errada, certo? Mas Deus sempre quis que o homem estivesse sob sua liderança. Glória a Deus. Por que isto? Porque
vamos começar assim. Deus criou o homem para que ele seja um. Esse era o propósito divino, certo? Um com ele. Você vai ver isso em toda a Escritura. Mas o homem, ele procura a sua própria maneira. E isso é que entristece a Deus, é isso que deu problema e sempre dará. E ele vai, através de conhecimento, do seu próprio conhecimento, da sua própria pesquisa, da sua própria maneira, certo? E ele pensa que isso vai levar a alguma coisa. E o profeta diz, o conhecimento natural nunca te salvará. Não pode salvar o homem. E nós vemos que aquele homem, chamado Nimrod, que tinha os 3 propósitos que nós conhecemos, né? Ele queria um nome, uma cidade e uma religião. Esses são os 3 intentos de Nimrod que todos nós conhecemos. E ele conseguiu unir os homens num propósito. Queria chegar ao céu, mas da maneira deles, através daquela torre, que o profeta diz que ali estavam querendo imitar a escada de Jacó, vamos dizer, né? Chegar ao céu da maneira. Só que não é assim que se chega. Nós sabemos a maneira que nós temos que chegar, e só existe uma maneira, a maneira de Deus e a maneira da sua palavra. Amém? Então, para nós chegarmos a ter algo com Deus, para nós chegarmos a conhecer a Deus, para nós chegarmos a maneira que Deus se agrade de nós, o profeta chega a dizer na mensagem Perfeita Força, por perfeita debilidade, ele diz que Deus necessita de vasos vazios. Vazios. Vazios de quê? De si mesmo. Vazios da sua maneira, do seu modo. E a maior maneira que Deus trabalha é para nos esvaziar. Nós vemos isso, nós pastores trabalhamos com isso. Fazer com a pregação, com a ajuda, com o ministério, fazer com que as pessoas possam se esvaziar deles mesmos. Porque eu sempre digo assim, as pessoas vêm para Deus, eles vêm para a casa de Deus, muitos deles vêm com PT. Sabe o que é PT, né? Quando a gente estava de carro, né? Vem com PT, chega na igreja com isso e vem para a nossa mão. Mas aqui é o lugar onde Deus vai trabalhar, onde Deus vai agir, onde Deus vai operar. E eu digo assim para os irmãos, olha, cada um que chega, a igreja se alegra, a igreja diz glória a Deus, e o pastor coça a cabeça assim, e o que é agora que vai sobrar para nós, não é verdade? Mas nós somos chamados para isso, para trabalhar nesse sentido, esvaziar pessoas do que? Da natureza deles mesmos, das suas ideias, dos seus conceitos, das coisas que eles trazem atrelada com eles, de família, de criança, e vamos trabalhar com isso até eles estarem vazios, para que o Espírito Santo possa tomar, fazer a frente, arrumar aquela vida, aquela família, e esse é o propósito divino que Ele sempre está fazendo. Amém, meus irmãos? Então Deus precisa de vasos vazios, diz o profeta. Isso é na mensagem Perfeita Força por perfeita debilidade. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós dizemos, Senhor, eu não posso, quando nós dizemos, Senhor, eu não dou conta, Senhor, olha aí, eu tô aqui sem condições. Aí Deus diz, agora deixa comigo, não é você, sou eu que vou fazer e é Ele que faz a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É aí que nós vamos conseguir a maneira de ser um com Deus. E na mensagem A Queda do Mundo, diz assim, o profeta diz, Deus e sua palavra, eles são um. Amém? A palavra de Deus, né? E Deus é só uma coisa. Então você vê, na palavra de Deus, Deus expressa o seu caráter, sua maneira, quem Ele é. Ele mostra isso através da sua palavra. Temos que ser um também com a sua palavra, se nós quisermos ser um com Deus. Não tem outra forma, não é uma religião. Não é nós estarmos aqui achando que vamos vir à igreja apenas com uma mensagem na mão, uma Bíblia. Não é isso, a mensagem é mais do que isso. Eu não prego uma mensagem para que vocês façam disso uma denominação, diz o profeta, mas eu prego ela para que vocês tenham um relacionamento. Relacionamento é muito mais do que se imagina. Amém? Então Deus quer falar e quer ser ouvido. Louvado seja Deus. E aqui nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos que sempre Ele fale. Neste tabernáculo aqui, Deus tem que falar sempre. Nós queremos a presença dEle nos cultos. E aí, se Ele falar, está tudo certo. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Mas tem que ter um sincronismo. O Espírito, a palavra, né, que vem através de um profeta, e a noiva. Se não houver esse sincronismo, o plano não está perfeito de Deus. Porque Deus tem os seus profetas, a sua maneira para falar. E Deus sempre vai ter a maneira. Por isso que no púlpito nós queremos pregar a mensagem do profeta. Quando se prega ela como ela é, Deus está na sua mensagem da hora e Ele se encarrega de fazer a obra. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Mas nós temos que estar em sintonia com o que Deus diz. Por que é necessário nós falarmos isso? Porque nós estamos vivendo num dia difícil. Hoje é a era mais terrível, os dias mais difíceis são esses que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão mostrando as suas cores. Até mesmo dentro da igreja da mensagem, nós vamos vendo as pessoas mostrar que tipo eles são. E isso não pode nos confundir. Você precisa saber quem você é, aonde você está incluído nesse quadro. Não se importar com o que o outro está dizendo ou com o que o outro está fazendo. Nós não vamos olhar para o lado, olhar para o irmão, olhar para o pastor fulano, igreja do fulano. Nós vamos olhar, nós temos um absoluto, a palavra pregada, e isso nós temos que olhar para ela agora. Amém? Se há um tempo que nós vamos ter que olhar, é agora. E estar em sintonia com o que Deus diz. Amém? Deus fala. Mas teve um momento de Israel que ele teve 450 profetas que eram de Baal. E Deus já tinha dado a palavra. E quando Deus dá a sua palavra, Ele não volta atrás. Ele tinha dito e proclamado juízo sobre a vida de Acabe. E ali estava a palavra de Deus. Quando ela sai, ela vai e ela não volta vazia. Se é de Deus, ela vai se cumprir. Não importa o que seja. Amém, meus irmãos? Amém. E a palavra já tinha dado. Deus proferiu qual seria o juízo sobre Acabe e sua esposa. E aquilo estava de pé. Mas os 450 profetas não estavam em sintonia com Deus mais. Mas eles tinham uma unção sobre eles. E a unção que era deles era genuína. Quando eu leio esse texto, irmão, eu fico preocupado. Isso mexe comigo. Porque quando é que uma pessoa pode estar debaixo de uma unção e a unção é genuína? Porque quando Zedequias diz para Micaías, da onde saiu o Espírito de Deus de mim para ir em ti somente? Ele não estava falando, ele estava blefando, ele sentia a unção verdadeira. Mas acontece que eles não tinham mais sintonia, então eles não conseguiram ir na reunião. E o profeta genuíno, ele tem que ir na reunião, ele tem que ir na mente, ele tem que ir no canal de Deus. Por isso que esse ofício é importante para nós. Porque o profeta vai no lugar onde eu não posso ir. Onde o meu ministério não vai. Mas ele vai no canal, lá onde eu não posso ir. Mas se ele vai, eu tenho que confiar que ele é um profeta de Deus, e eu vou ficar com a palavra dele, porque eu sei que ele vai lá, naquele lugar. Amém? Amém? Mas os 450 não estavam tão fora de sintonia que eles estavam profetizando bênção para Acabe. Bênção para Jezabel. Quando Deus já não estava mais naquilo. Você está vendo? Mas a unção era genuína. Eles não estavam fora da unção. Esse é que é o problema. Isso é muito mais sério do que nós podemos imaginar. Certo? Mas eles estavam comendo da mesa de Jezabel, comendo, eles estavam ali sendo pagos para fazer aquela obra, então já estavam vendidos. Mas eu quero dizer que a noiva verdadeira, ela sempre está separada. Eu quero dizer para você que a noiva, ela não coaduna com essas coisas, ela não concorda com as coisas erradas. Ela está aqui para ser a diferença neste mundo, ela está aqui para fazer a diferença. Por isso que o Micaías não ia naquela reunião. A Jezabel não podia pagá-lo, porque ele não recebia daquilo. E Acabe ficava bravo. Por quê? Porque ele só fala de coisa de mim, o que não é certo, só fala coisa ruim para mim. Ora, como ele queria ouvir coisa boa de um homem de Deus? Não podia, se as suas atitudes eram erradas. Amém?
Mas eu dou graças a Deus que esse quadro ainda se repete. Porque muita gente por aí está comendo da mesa de Jezabel. E o que Jezabel está trazendo para o meio? Está trazendo as coisas erradas, suas pinturas, seus negocinhos, seus penduricalhos que estão por aí, e isso vai entrando em muitos lugares. Nas nossas igrejas. Você pode olhar que isso é verdade. E nós estamos aqui para pregar a verdade e não temos medo de pregar. Mas tem a noiva que não está combinando com essas coisas. Ela não fica bem com as coisas de Jezabel. Ela tem uma veste diferente, ela tem uma maneira diferente, ela tem um padrão diferente. Porque o nosso padrão não é o que o mundo prega para nós, não é o que o ator da televisão está fazendo, não é aquilo que estão fazendo lá que nós vamos copiar. Nós temos um padrão que é a palavra de Deus. Você concorda comigo? Pode ser que não concorde, mas é um problema para mim se vão concordar ou não vão concordar. Eu quero dizer que nós ainda temos um padrão, que é o padrão do princípio ainda. E nós vamos concordar com o que Jezabel tem que ditar para nós. Você concorda com isto? Isso tem que estar fora do padrão. Por isso que o Acabe estava satisfeito, estava feliz, porque estava massageando o ego dele. Agora tinha tudo para ser verdade. Ramote e Gileade era de Israel, tinha sido. E eles tinham roubado. Então é muito fácil dizer, é nosso, nós vamos conquistar de volta. Ora, está errado? Não, era nosso, não estavam roubando de ninguém. Eles estavam querendo restituir o que era deles. Então para o Acabe estava tudo certo. Mas tinha um Josafá que conhecia mais um pouquinho, tinha mais um pouquinho de experiência com Deus e desconfiou. O que todos estão falando, eu não posso concordar. Tem alguma coisa errada, todo mundo ainda fizeram um chifrão lá, dizendo, olha, com esse aqui tu vais escornear os sírios. Mas ele disse, espera aí, Acabe, não tem um outro aí. Para que precisa? Tem 400 aqui? Não tem outro. Tem um aí, mas não adianta chamar, porque eu não gosto dele, ele não gosta de mim. Disse, olha, vamos chamar ele. Micaías, o rei Acabe está te chamando. E ó, vou te dizendo, hein? Todo mundo lá está falando coisa boa. Mas vê o que tu vai dizer. Ele disse, eu só vou falar o que Deus colocar na minha boca. Eu não posso falar nada ao contrário do que Deus disse para nós falar. Irmão, nós temos que saber ser o Micaías. Não falar para agradar alguém ou para agradar uma igreja, mas o profeta disse, pregue a palavra como ela é e o eleito vai ficar. Sai quem quiser, mas o eleito fica em torno da palavra, ele vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Micaías disse, mas espera aí, primeiro eu vou orar, que o profeta vai, e quando ele ora, ele vai lá, ele foi lá no canal, e ele viu a reunião. Ele viu a reunião. Por que os 450 não viram a reunião? Porque não tinham mais acesso, eles perderam a senha. Perderam até a chave, não dava nem para abrir a porta. Mas o Micaías estava lá, glória a Deus. O que é que vamos fazer para enganar Acabe? Porque chegou a hora dele cair. Um diz de uma maneira, Deus diz, que legal, gostei da tua ideia, mas fica aqui de lado. Outro, tenho uma ideia, Senhor, assim. Não, tá bom, fica de lado, eu gostei também, essa aí é boa. O terceiro disse, assim, Senhor. O Senhor disse, esse aqui é legal, mas fica aí. Aí, não tem mais ninguém. Aí, tá lá um espírito, vai lá na reunião de Deus, Eu digo assim para os irmãos, se um espírito vai lá na reunião de Deus, ele entra na igreja, tá? Na igreja ele vem para tirar atenção, vem para falar errado, vem para distorcer a palavra, vem para mostrar defeito. Mas quando a gente dá glória a Deus, a gente põe ele para correr, porque quando dá glória a Deus, ele tem que fugir. Por isso que essa igreja tem que sempre dar glória a Deus e pôr o capeta. O Espírito Santo tem que ficar e o capeta tem que sair. O Espíritozinho disse, Senhor, eu posso falar? Deus disse, pode, eu te dou autorização. Eu sei uma maneira, qual é? Eu descerei e serei espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Deus disse, gostei dessa ideia. Está autorizado, pode ir.
Então você vê que 450 tinham unção genuína. Mas quando eles falavam, era mentira. Porque a unção era genuína. Mas quem estava influenciando a boca deles era o espírito maligno. Isso não é muito sério? Vocês não acham isso muito sério? O Zedequias diz assim, por isso que ele deu uma bufetada no Micaías. O que eu estou sentindo, eu sei que é certo. Eu sei que é sério. Eu sei que é correto. Eu não estou sentindo nada errado aqui. Mas ele não sabia que estava sob a influência de um espírito na sua boca. Isso aí é ruim. Então a palavra não era mais a mesma. Não havia mais sincronismo. Deus falou e os profetas estavam falando o contrário. Mas quando o Micaías chega, ele entra na porta, o rei Acabe já dá uma piscada e diz: "Ei, Micaías, eu subo a Ramote-Gileade." Disse: "Pode subir, que tu vai vencer." Aí ele se estranhou: "O que é que está vendo contigo? Tu não vai me falar a verdade? Eu te esconjuro que fala." "Ah, tu quer a verdade? Então tá. Eu vi Israel correndo pelos montes como ovelhas que não tem pastor, cada um fugindo para sua casa." "Ah, não disse. Mas era. Aquela era a verdade." Irmão, nós temos que nos alegrar quando a palavra vem dura. Às vezes Deus nos corrige, a palavra sai do púlpito dura, que vem mesmo para chacoalhar. Mas você tem que dizer: glória a Deus. É Deus que está me corrigindo, Deus quer o melhor para mim. O eleito não se ofende com a palavra e diz amém para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E como ele disse, aconteceu. Por quê? Porque ali estava errado. Não havia sincronismo entre o Espírito e os profetas. E aí não ia dar resultado nenhum. Amém? Mas existia um outro homem que vai naquela situação, né? uma situação de desconforto, preso. Era Daniel e ele era um profeta. E tinha uma igrejinha de 3 ali, Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? E chegou aonde? Na Babilônia. Mas aí o Daniel, como um profeta, conhecia a palavra do Senhor. E quando ele pisa na Babilônia, que ele olha Babilônia, voltando para Babilônia, que ele vê aquelas coisas, as iguarias, a comida ser servida e oferecida aos deuses, para poder vir depois de comer, ele disse: não, conosco não. Talvez o Sadraque disse: mas espera aí, nós não temos condição de escolher. Ele disse: eu não quero saber. Mas nós conhecemos a palavra. Eles podem comer isso, mas nós não vamos comer. Nós vamos nos posicionar. Nós não vamos comer das iguarias que está servido aqui nessa Babilônia. Isso não é posicionamento? E o que é que Deus quer hoje? O que é que Deus está chamando a sua noiva para? Não existe outra maneira para nós. Mas nós vamos levar desvantagem, não tem problema. Nós vamos morrer, não tem problema. Mas nós não vamos. E Daniel ainda era um jovem. Aí vocês sabem a história, ele chamou Aspenaz, e o Aspenaz era o chefe da cozinha, e era responsável por eles. O rei mandou, logo separou eles, porque viu que eles eram homens jovens que se destacavam. E disse: eu vou usar esses rapazes, mas você tem que cuidar deles e dar bastante comida a eles, para eles ficarem bem bonitos e fortes e gordos. Aspenaz, vem cá. É um negócio aí, nós não concordamos com essa comida, porque o nosso Deus disse que a gente não pode comer isso. Os Aspenaz podiam dizer: mas aqui não tem negócio do Deus de vocês, aqui é o nosso Deus que manda. Ele disse: não, nós servimos o nosso Deus. E o que é que vocês querem comer? Só salada. Salada. Vocês vão ficar magro, feio, só com salada. Não, então faz o teste. Faz um teste. Vamos pôr um teste. 1 semana, ou 2 semanas, não sei. Alguns dias tu dá para nós só salada e dá comida para eles. Depois tu vem olhar, faz o teste. Se nós tiver um mais bonito e mais gordo, nós vamos continuar comendo salada. Deus gosta dessas coisas. Deus gosta dessas coisas. Deus gosta de atitudes como essa. E o Aspenaz disse: rapaz, se não der certo, o rei vai cortar minha cabeça. Não, só 1 semana, não precisa o rei saber. E comeram só salada. Quando foi no dia do teste que ele olhou, eles estavam, a Bíblia diz, mais bonitos, mais corados, mais fortes, mais gordos, porque Deus gosta destas coisas quando nós nos posicionamos.
E muitas vezes nós temos que tomar certas atitudes, mesmo que fira, mesmo que vá de encontro a certas coisas, mesmo que fira a família, mesmo que fira pessoas, mesmo que às vezes certas coisas você tem que tomar posição, porque você é uma ovelha, você é a noiva, e você agora é a hora de nós estarmos de acordo com a palavra. E o problema, sabe o que hoje, que tem de iguaria desse rei deste mundo, não está fácil. Nós estamos pastores, nós sabemos que é difícil. O povo, se não prestar atenção, eles não estão mais comendo a palavra em casa, porque tem muita iguaria por aí sendo servida todo dia, lançada na internet, e a iguaria daqui, iguaria dali, de todo tipo. E se a ovelha não estiver bem alimentada, e se ela não estiver na palavra, ela pode ir atrás de conversa fiada de tudo quanto é coisa. E tem gente por aí que está em problemas, porque perde a comunhão. Por quê? É muita comida. Porque daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está em contato, é aquilo que tem o alimento. O profeta diz, nós somos aquilo que estamos comendo. É verdade ou não é? Você é o que você come. E não tem como enganar isso. Se você não está comendo a palavra, está comendo outra coisa, você é aquilo. E nós temos que dizer a verdade. Não sei, Deus quer que fale estas coisas. Por que Israel estava no deserto, comendo um pão que Deus mandava, que era pão de anjo, vinha direto do céu? E eles sempre estavam pensando nas panelas. Acho engraçado, né? Os alhos, as cebolas, os pepinos. Querendo voltar. Irmão, eu sempre digo assim na igreja, o único que tinha razão e querer voltar era Moisés, porque ele só viveu na boa no Egito. Ele viveu dentro do palácio. Era o único que tinha, você dizia, eu quero voltar. Era o único que tinha condições, porque ele viveu só na coisa boa. O povo só viveu no chicote e queria voltar. E se lembrava do pepino, do peixe, do alho, mas não lembrava da chicotada que ele levava. Tem gente assim, irmão, esqueceu. Mas você não vê Moisés dizendo uma vez, eu quero voltar, eu quero voltar. Não, ele queria ir para frente. Ele queria a terra prometida. Ele queria, que Deus coloque isso dentro de nós. Esquecer o que para trás ficam e olhar para o que está diante de nós. Deus tem preparado algo tremendo para os seus filhos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas começa a comer e começa a ter fastio. É uma coisa interessante. Como é que o maná podia dar fastio? Se era Deus, era coisa de Deus, eles tinham que fazer ter trabalho, eles tinham só juntar. Mas eles chegaram a dizer em Números 21, versículo 5, diz assim, nossa alma está farta desse pão vil. Chamou o pão de Deus de pão vil. Uma coisa vil é uma coisa mais terrível que você possa pensar. E Salomão diz que a alma farta, ela pisa favos de mel. Não está na palavra isso? E se não come, vai comer outras coisas, perde o apetite pelas coisas de Deus, perde o apetite pela palavra. E vai fazer a mesma coisa que Israel fez. Deus se aborrece com esse tipo de coisas, porque Ele quer que as pessoas seguissem a linha, né? A linha do Espírito, através de Moisés, o profeta, e a noiva seguindo. Deus sempre trabalhando nesse sentido, e o diabo agindo para que ela fizesse o sentido contrário. Por isso que vieram as serpentes. Deus mandou serpentes venenosas que picavam, cada um que picava morria. Como um juízo. E hoje vai acontecer a mesma coisa. Picando, matando, e as pessoas ficam mortas dentro da igreja. Mas é hora de acordar.
Deus tem nos dado maná todo dia. Deus tem levantado pastores com propósito. Deus tem levantado homens que estão comprometidos em dar o alimento verdadeiro, trazer a palavra da hora. Não tem coisa melhor do que espantar essas serpentes, tirar o diabo do meio, do que dar a palavra de Deus pura, a mensagem da hora para o povo. Louvado seja Deus por isto. Louvado seja Deus por isto. Glória ao Senhor. Irmão, nós temos que saber o privilégio que nós temos. Porque para estar em sintonia com Deus, para ouvir a palavra, para ser o mesmo, nós temos que olhar o sinal. Certo? Deus sempre dá sinais. Dá ou não dá? Sinais. Mas sempre Deus tem uma técnica. Ele dá o sinal para chamar a atenção, mas por trás do sinal tem uma voz sempre. Amém? Moisés sabia disso, por ser um profeta de Deus. Quando a coluna de fogo desce na sarça ardente, que ele vê o sinal, ele sabia que tinha uma voz por trás. E quando a voz diz, eu ouvi o clamor do meu povo, e agora eu quero que você vá, aleluia. Mas Deus só vai mandar Moisés depois que ele está burrinho, depois que ele saiu toda a sabedoria do Egito. Isso levou 40 anos. Porque quando ele foi fazer a obra, que ele sabia que ele era um profeta, mas cheio da sabedoria do Egito, cheio da ciência, cheio da letra do Egito, só produziu morte. Matou o egípcio e teve que fugir correndo. E Deus espera ele se amansar, Deus espera ele se tirar tudo aquilo. E quando ele está bem vazio de si mesmo, Deus diz, agora é a hora. E ele dá o sinal na sarça ardente. Engraçado como Deus é, né? Deus não está na ostentação dessa sabedoria, desse conhecimento. Nós temos conhecimento na estatura de um varão perfeito, mas é outro tipo de conhecimento. Não é esse conhecimento do mundo. Não é esse conhecimento das teorias do mundo. Não, o de Deus é diferente. Por isso que ele tira o João Batista com 9 anos. Por que com 9 anos? Porque com 12 anos ele tinha que ser inserido na tradição, porque o pai dele era um sacerdote. Então com 12 anos ele tinha que ser inserido na religiosidade, nos procedimentos para ser um sacerdote. Mas Deus precisava dele e vai lá com 9 anos e disse, não vou deixar tu, vou tirar com 9 anos e leva ele para o deserto. Como fez com muitos de nós aqui. Talvez os nossos projetos eram tantos como os meus foram. Eu tive projetos na minha vida tremendos que eu queria e Deus não deixou fazer nenhum. E Ele me separou para isso, para ser um pastor, e eu estou tão feliz por isso, não me decepciono por isso, porque o que Deus faz é maravilhoso. Louvado seja Deus! Deus deu um seminário para João Batista, mas não foi um seminário lá na escola Iléu, nem na escola Chamai, foi um seminário divino. João, você vai batizar. E as pessoas se arrependerem, você batiza. Mas olha, você sabe que está escrito a seu respeito na palavra, né? Então você fica atento, porque ele vai chegar. Eu vou mandar ele até você. Mas quem é? Não preciso dizer para você quem é, eu só vou dar um sinal. E quando você vê o sinal, você vai saber que é ele. Por isso que João disse, aquele que me mandou batizar, disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza, com o Espírito Santo, com fogo. E o João está lá batizando todo mundo que chega. Chegava um homem, ele ficava de olho arregalado. Batizava e ficava esperando. Não aconteceu, não é esse. E a outra, até que chega ele. O Senhor Jesus Cristo. João não conhecia ele. Mas o profeta diz, quando ele viu, depois que batiza a coluna de fogo descer sobre ele, ele ficou atento, ele sabia que aquilo ia falar. Aleluia. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Por isso que no outro dia, quando ele vem, João não teve dúvida. Quando ele apareceu, João apontou e disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele ouviu a voz do sinal.
E essa voz não é para todo mundo ouvir. O sinal até muita gente vê. Paulo disse, contando em Atos 22, você sabe. Quando ele está contando como foi a conversão dele, ele disse que ele estava com os homens dele. E ele viu a coluna de fogo descer. E ele disse, eu vi ele descer, aquela coluna de fogo que me derrubou do cavalo, que me cegou, mas eu ouvi a voz. Ele disse, os que estavam comigo viram o sinal, mas não ouviram a voz. Só Paulo ouviu a voz. Está em Atos 22. E ele disse que só ele ouviu a voz. Os outros viram o sinal e ficaram até entusiasmados. E vai ter muita gente que vai ver o sinal, mas não vai ouvir a voz. Agora eu quero que você se alegre esta noite se você ouviu a voz. Que o mais importante não é o sinal. O mais importante é ouvir a voz. O sinal não te posiciona, mas a voz posiciona cada um de nós na palavra. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Esse Deus é maravilhoso, não é? Louvado seja o seu nome para sempre. Eu estou tão feliz porque Deus me permitiu ouvir a sua voz. Esse privilégio não é para todo mundo. Tem certos textos da Bíblia que me encantam. Porque em Mateus 13, os discípulos chegaram com Jesus. Nós queremos lhe perguntar uma coisa. Por que o Senhor fala por parábolas para esse povo aí? Jesus disse assim, é fácil responder. Porque para vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas para eles não. Por isso eu falo por parábolas, para eles saberem, para se cumprir o que Isaías disse deles. Porque já está profetizado a respeito deles. Ouvindo, ouvireis, mas não percebereis. Olhar, vocês vão olhar, mas vocês não vão reconhecer. Por isso que esse povo ouviu de mau grado. Então eles não têm que entender, eles não têm que ver, porque se eles entenderem, eles vão receber e eu sou obrigado a curar. E se eu curá-los, eu vou desfazer o que está na Escritura. Oh, meu Deus. Irmão, quando eu olho para isso, meu coração treme. Porque homens passaram neste mundo que não tiveram o privilégio. Deus disse que levantou o faraó só para um propósito. Só para endurecer o coração dele, para Deus mostrar os seus sinais no Egito. O faraó só serviu para isso. E onde o faraó está hoje? Já pensou, irmão, uma pessoa passar neste mundo só para Deus endurecer o coração dele e mostrar os seus sinais e depois descarta ele para lá? Isso é uma coisa que estremece a gente, mas ao mesmo tempo nos alegra. Porque você foi levantado não para endurecer o coração, mas Deus foi lá com você, abriu os teus olhos, deu a revelação. E Jesus disse para os discípulos, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Porque muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, nem ouviram. Por isso que eu chego na presença de Deus toda vez e agradeço, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome por isto. Por isso que Jesus se alegra, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Eu posso ver Jesus feliz, porque tu escondeste estas coisas dos sábios, dos entendidos, e pegaste os pequeninos e revelaste tudo para eles. Porque assim te aprouve, ó Pai. E disse, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Revelar é uma prerrogativa de Deus. Ele revela para quem Ele quer. Quem Ele não quer, às vezes do seu lado uma pessoa, você prega, Ele não vê. Mas porque não foi dado para ele? Mas você tem que agradecer se foi dado para você. Você está feliz porque Deus revelou isso para você? Então levante a mão e agradeça ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Pode ser que esteja acontecendo muitas coisas neste mundo. O diabo está agindo numa noiva aí fora, para formar neles uma cabeça. Mas Deus também está trabalhando numa noiva. Sim? Na mensagem A Semente nos dará com a palha, o profeta diz assim: é isso o que a igreja está fazendo hoje. O Jesus é a palavra. E ele é o noivo. E a noiva é parte do noivo. Portanto, a palavra que é para ser cumprida hoje é a mesma parte da palavra que foi cumprida no dia dele. E é a mesma palavra, a mesma experiência, a mesma vida. Isso não é forte? Você saber que você é parte desse noivo. Você não é parte de uma igreja, não é parte de uma religião. Você é parte do noivo. Na mensagem Dores de Parto, ele diz: bem, vocês têm a mesma escolha hoje. Ela estava para produzir a perfeita palavra lá atrás. E a palavra está vindo para a noiva palavra. Como uma mulher é parte de um homem tirada dele, assim a igreja terá de ser uma igreja de permanência na palavra. Cada palavra da Bíblia, não sistemas, dogmas, nem nada acrescentados a ela, terá de estar numa palavra inadulterada, pura e virgem. Amém para a palavra do profeta? É isso que Deus está fazendo. Você pode dizer amém? O Deus desta era maligna. Observem também, a noiva palavra de Cristo também está culminando, como vemos hoje, o anticristo lá, trabalhando. Começou lá atrás e agora chegando à cabeça. Um concílio ecumênico colocará isto na cabeça eclesiástica. E a pequena igreja que também está vindo, a noiva palavra de Cristo através da era, está chegando ao cume, onde ela será unida de volta ao seu companheiro. Sempre, exatamente como a igreja e tudo mais, tem que se unir. O trigo e tudo mais vem diretamente ao cume onde isto começou, como Caim e Abel. A palavra noiva, culminando na pessoa da palavra de Deus, manifesta nessa era maligna que estamos vivendo. Vem para onde isto está culminado, e logo Satanás tomará a sua noiva intelectual e exaltará este grande que é o anticristo, a hierarquia, e o colocará sobre um trono e o mundo inteiro o admirará. E então Cristo virá, e os dois não podem existir ao mesmo tempo, e seu reino será tomado. Ele será destruído. E Cristo, a palavra de Deus, sendo que a mulher é uma parte do corpo do homem, eles não são dois, eles são um. E a noiva, a palavra, igreja de um povo chamado daqui e dali pelo amor do seu nome, será unido ao corpo de Jesus Cristo. E reino do anticristo será tomado e destruído. E Cristo tomará o trono e assentará sobre o trono de seu pai Davi e reinará sobre a terra por 1000 anos. E então apresentará a igreja a Deus sem mácula ou mancha. Mas quem é essa? É essa noiva que está aqui. Amém? Glória a Deus. O profeta chega a dizer na mensagem nomes blasfemos que em cada era que passou, desde Éfeso até lá, aqui Laodiceia, cada era anteriores à nossa, elas tiveram que chegar à sua pedra de coroa para que ela chegasse à perfeição. Mas elas estão se unindo num corpo só. Como nós vemos na estatura de um varão perfeito. E nós sabemos que tudo na Bíblia é um tipo. Certo? E você vê que quando aquele templo de Salomão foi desfeito por Nabucodonosor, se desfez. Mas ali era um lugar que Deus tinha concordado com Davi para ser construído. E quando passou os 70 de cativeiro, 70 anos, Deus levantou os seus profetas e disse assim: vamos construir novamente. E ele levantou homens específicos para isso. E um dos homens que Deus usou foi um príncipe de Judá chamado Zorobabel.
E ele deu ordens para Zorobabel construir o templo, mas ele falou através de um profeta e disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Foi isso que ele disse. Mas aí você diz: mas então por que o segundo templo foi mais suntuoso do que o primeiro? Não, porque Deus não estava pensando no segundo templo, Deus estava pensando em coisas mais além. Deus sempre é mais. Nós aprendemos isso com o pastor Daniel. Deus sempre é mais. E eles reconstruíram aquele templo. Aí vem o profeta na mensagem da graça e diz assim: Zorobabel, ele trouxe a pedra angular, mas ele não trouxe a pedra de esquina. Por quê? Porque já estava profetizado que aquela pedra de esquina, ela tinha sido rejeitada pelos construtores, mas ela se tornaria a pedra principal. Por isso que nós vemos as pirâmides que foram construídas, nenhuma delas tem a pedra de esquina lá em cima. Nós sabemos que uma delas foi Enoque. Por que Enoque com a pirâmide? Porque ele foi um homem que chegou à perfeição. E ele foi tirado da terra por andar com Deus. Então ele tinha que ter uma afinidade com a pirâmide também. Certo? Louvado seja Deus. Mas quando diz que a glória da segunda casa, que casa é essa? Porque você vai ver que Deus se refere sempre, ele estava, tudo na Bíblia aponta para o Senhor Jesus. Quando Jesus chega, João, o evangelista, fala, quando ele começa o seu evangelho, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14 ele dizia: o verbo se fez carne e nós vimos a sua glória. Ele fala de glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo diz assim: naquele pequeno corpo chamado Jesus, habitava toda a plenitude da divindade, estava nele. E ele habitou entre os homens cheio de glória, cheio de graça e cheio de verdade. E naquele corpo estava presente Deus. Era 100% homem e 100% Deus. Amém? Não estava a glória naquele homem? Sim, mas ele vai. E quando ele vai, ele diz: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Quer dizer, não saia, não faça nada. Por quê? Porque ele queria transmitir aquela glória, que então era só Emanuel, era Deus conosco. Mas o seu objetivo era estar não ao lado, mas dentro dos homens. Por isso que vem Estevão pregando com todo o poder e autoridade assim: que casa me edificareis? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas Ele está edificando templos para que Ele possa morar neles. Louvado seja Deus por isto. Louvado seja Deus por isto. Eu sei que naquela igrejinha chamada fariseus e saduceus, que estavam fora da palavra, fora da sintonia da palavra, não podiam ser um com Ele. Não era assim? Por isso que aquele homem disse: mestre, eu vou seguir o Senhor onde for. Quero te dizer uma coisa e uma verdade: a raposa tem covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não era o fato dele não ter uma casa para morar. Ele tinha. Mas Deus sempre trata de coisas espirituais. Aquela cabeça não podia pousar naquele corpo fora da palavra. Como que vai? Mas Deus tinha algo, um projeto maior, que Ele está fazendo nesses últimos dias. Porque o primeiro Zorobabel trouxe a pedra angular, mas não trouxe a pedra de esquina. Mas Deus, quando falou nisto, Ele estava pensando num outro Zorobabel, que Ele ia trazer nos últimos dias. Quando Ele profetiza lá em Zacarias, Ele estava pensando nesse Zorobabel que Ele ia mandar para unir os cabos que estavam soltos. E Ele disse para esse Zorobabel: sabe como é que eu vou construir? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
E nós não vamos escapar disto. Essa palavra, ela vai se cumprir. Deus está formando um corpo nesta terra. Pode não ser tudo isso que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, mas Deus terá uma noiva que Ele vai construindo nessa pirâmide. Aleluia! Tal como a de Enoque, que construiu, que não tinha argamassa entre elas, não tinha nada para separar aquelas pedras, de tão perfeita que nenhuma lâmina pode passar entre elas. Isso significa a união que Deus está fazendo em sua noiva, uns com o outro, e nós com a palavra, e Cristo conosco. Não pode haver diferença. Nós temos que estar unidos no mesmo espírito, no mesmo pensamento, no mesmo glória a Deus, no mesmo aleluia, no mesmo amém para a palavra. Louvado seja Deus, porque este Zorobabel dos nossos dias, profeta, chamado William Branham, sim, ele está trabalhando para que essa pedra, que foi rejeitada pelos outros, mas agora ela é aceita pela noiva. E num desses dias ela pousará neste corpo. Você está aguardando isto? Por esta mensagem, que não é uma imposição como as pessoas pensam, não é um dogma como as pessoas podem pensar, não um legalismo, não, é a palavra pura de Deus neste mundo fazendo uma noiva. Glória a Deus! E nós vamos em fé, aleluia, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. É Deus trabalhando, é Deus fazendo a obra, é Deus, aleluia, e Deus não vai falhar, porque pode ser que as primeiras ervas caíram, mas essa nunca cairá. Deus não deixará ela cair. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Deixa eu ler o último parágrafo e eu encerro com isso aqui. A mensagem era de Laodiceia. Pois bem, diz o profeta, não haverá uma só pessoa que se assentará no trono do Senhor Jesus Cristo sem que tenha vivido essa palavra. Você prestou atenção? Não haverá uma só pessoa que se assentará no trono do Senhor Jesus Cristo sem que tenha vivido essa palavra. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus, nada disso lhe dará o privilégio de assentar-se naquele trono. Será concedido somente à noiva a palavra. Assim como o trono do rei é compartilhado com a rainha, porque ela está unida a ele, assim também somente aqueles que são dessa palavra, assim como ele é dessa palavra, compartilharão daquele trono. Glória a Deus! Glória a Deus por isso! Louvado seja Deus por isso! Nós estamos nos preparando para isso. Só tem essa maneira de compartilharmos desse trono. Louvado seja Deus! Essa é a promessa para a era de Laodiceia. Amém? É esta ou não é? Está em Apocalipse capítulo 2. Vamos dizer, aliás, capítulo 3. Glória a Deus. Ao que vencer, diga. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E diga amém. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.